Olá, pessoal! Estamos aqui no programa Vera Pelvezani, na Assis TV, canal 23. Você curte o nosso programa toda quinta-feira, às 20 horas, sábado e domingo, às 10 da manhã. E a qualquer momento no Facebook e no YouTube. Olha que chique, hein? Assis TV para o mundo. E hoje, pessoal, nós trouxemos uma entrevista para lá de necessária, para lá de ótima. Vai sanar nossas dúvidas, as nossas curiosidades e, sobretudo, vai nos orientar como proceder. Nós vamos falar aqui de duas coisas que não são muito legais, mas precisamos saber. Gripe. O que está acontecendo com essa gripe tão forte? Por que antes a gente tomava chazinho e agora as pessoas morrem? E esse bendito desse mosquito, gente, que está evoluindo, está fazendo pós-graduação, já está na terceira faculdade, ele passa a dengue, a zika e o chikungunya. O que será que nós podemos fazer para evitar, além de cuidar dos nossos quintais? Quem vai falar de tudo isso é um médico da nossa cidade extremamente competente, extremamente querido pela comunidade, o qual eu admiro, respeito muito e estou muito feliz, Dr. Silas Tavares da Costa, por estar aqui conosco. Dê suas saudações iniciais, querido. Prazer estar aqui novamente, sempre que a gente pode, encaixa os horários. Isso mesmo. Estar aqui conversando com você sobre assuntos de interesse da comunidade e que a gente tem aí uma certa condição de trazer alguma informação correta para a população, é um prazer imenso. Então, conte com a gente, é um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos, Dr. Silas. O senhor descobriu uma horinha lá na sua agenda tão requisitada, com um infectologista tão competente que o senhor é. Dr. Silas, nós vamos dividir aqui hoje em dois blocos. O primeiro bloco nós vamos falar em gripe. E eu repito para o senhor o que eu falei na abertura. Antigamente a gente tomava um chazinho de limão, tomava um chazinho da vovó e sarava. Quando ficava muito malzinho, ia na farmácia, tomava uma injeção verde que ficava sentindo o gosto dela o mês inteiro. Agora, doutor, as pessoas estão morrendo. O que é essa gripe? Que evolução é essa? Gripe suína, HN1, é a mesma coisa? O que está acontecendo? É um vírus superpotente? O que é isso? Então, Vera, na verdade, a gripe é uma doença que sempre trouxe preocupação no mundo inteiro. Então, desde a gripe espanhola no século XX, no começo do século XX, na década de 1918, é verdade, quando teve aquela gripe chamada espanhola, foi um vírus influenza que exterminou praticamente metade da população mundial da época. É verdade. Então, desde esse tempo, a gripe é uma doença extremamente vigiada. A gente nunca teve muito esse conceito, mas a gripe é uma doença vigiada no mundo inteiro. Tem laboratórios de observação que controlam o aparecimento de cepas do vírus influenza extremamente agressivas. E nós estamos tendo, desde 2009, o aparecimento desse vírus influenza H1N1, também chamado de gripe suína, porque ele era um vírus que só dava surtos na população de suínos. Só nos porquinhos, então? Só nos porquinhos. Todos os mamíferos aí podem ser acometidos do vírus influenza, ter gripe. Então tem a gripe que pega na vaca, no boi, nos galinha, animais, né? Nas aves. E no caso, a gripe suína dava surtos somente nos porcos. De 2009 para cá, esse vírus sofreu mutações e eventualmente o homem pegava esse vírus tratando dos porcos. Não é comendo a carne dele? Não comendo, tratando, fazendo a criação. Certo. Então as pessoas que criam os porcos... No manejo ali da ração e disso tudo, certo? Se contaminavam. Sim. E aí ele, no corpo do homem, ele ganhou a capacidade também de se transmitir de homem para homem. Oh, meu Deus. E ele realmente, ele tem tido um curso
realmente mais agressivo do que o habitual. Então, o vírus influenza comum, sazonal, que a gente chama, os outros vírus influenza não são tão graves quanto essa gripe. Tem vários vírus influenza, doutor? Vários, tem influenza A, influenza B, e depois disso tem uma série de vírus influenza, tipo A, tem o H2N3, Santa no Maria! caso H1N1, e tem uma série de vírus que causam, então, infecções nos homens. Certo. E especificamente o vírus H1N1, ele em certas pessoas ele é muito agressivo e causa pneumonia. Pode evoluir para pneumonia, porque a gripe é uma doença de trato respiratório superior. Quando a gente fica gripado, vamos lembrar, a gente começa a tossir, tem nariz escorrendo, Isso. tem dor de garganta e vem aqueles sintomas gerais. Indisposição, Uma febre, moleza, falta de apetite, você quer ficar deitado. Isso. Tem dor nas pernas, dói o pessoal fala das cadeiras. As cadeiras, Então, as coxas. Aquela dor indefinida, aquele mal-estar. Sim. E a febre, às vezes, é muito alta. Vai e volta, né? Isso dura aí 3 dias, esses sintomas. E depois os sintomas começam a melhorar, fica mais um tempo aí tossindo, um pouco de coriza, aquele nariz escorrendo, e depois vai embora. Às vezes a doença sai do trato respiratório superior e invade o pulmão. Nossa. E aí causa, então, a pneumonia, que é uma doença grave e que pode levar a óbito. Quem que sofre mais disso? Se a gente for pegar lá, tá morrendo da gripe A. Pega lá, vamos ver quem que morreu com gripe A. Teve gente jovem, sem doenças, teve, mas é a exceção. A maioria das pessoas que morreram e que estão morrendo, sempre ou é gestante, obesidade mórbida, Ai, meu Deus. pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de 5 e as pessoas que têm já alguma doença de base. Certo. Diabetes, pressão alta, doenças do fígado, enfisema pulmonar, renal crônico, pacientes que já vêm fazendo algum tratamento anterior. Certo. Então, nessas pessoas, a gripe A, mais comumente, pode complicar. Eles são mais frágeis, doutor? Tem São um mais metabolismo frágeis. mais lento? O que é? A gente não sabe explicar. A gente sabe que nessas pessoas estão mais suscetíveis e de complicações. Nossa Senhora. Então, nessas pessoas, o que a gente orienta? Sim. Teve sintomas de gripe. O que é sintoma de gripe? Febre, tosse, dor de garganta, aquele sintoma de nariz correndo, esses sintomas gerais de prostração, de falta de apetite. Especificamente na gripe A, a gente observa com bastante frequência diarreia e vômito. Sim. Pode dar, mas a influenza B também dá. A influenza é uma infecção, que acaba pegando todo o corpo. Essas pessoas precisam de procurar o serviço de saúde, ser avaliados e, conforme for, iniciar o tratamento com um remédio específico, que é o Tamiflu. Viu, doutor? Esse vírusinho está no ar em todo lugar que nós estamos? Como que é isso? Tá? Todo lugar? A fonte é o homem. Tá, outra pessoa que transmite. Com a mãozinha suja, o quê? Isso, a gente pega pelo contato, né? Nós estamos próximos aqui. Doutor, Então, nós estamos com menos de 1 metro. Sim. Então, muito tempo nessa proximidade, enquanto eu estou falando, a gente está soltando os perdigotos, que estão aquelas gotículas de saliva imperceptíveis. Sim, né? Às vezes no sol, assim, a gente vê, né? Se eu tossir, a minha mão vai, tenho que pôr a mão na boca para evitar. Quando a gente tosse, a gente joga longe. Aí vai mais de 1 metro. Meu Deus. Então, a fonte é o homem. É o homem. São as outras pessoas. Mas a gente pode encontrar, às vezes, numa maçaneta de porta. Hoje a gente usa muito celular, né? Ai, cheio de bactéria. Caneta, que a gente empresta. Na sala de aula tem
A gente empresta lá borracha. Se alguém já tossiu, depois apagou, deixou a borracha ali em cima, vem outra, aí pega a borracha e vai usar. Você esqueceu o batom, pega o batom da amiga no clube. Então são situações muito diversas e que podem, né? Porque não é só a pessoa, mas o vírus numa bancada, num objeto, ele pode ficar algumas horas vivo. Certo. E aí a gente entrando em contato com esses materiais potencialmente contaminados que outra pessoa deixou, aí podemos pegar dessa forma. Por isso que dissemina tão rápido. E pode ser, doutor, que a pessoa tenha o vírus e não tenha nenhum sintoma ou não? Tem gente que tem sintomas muito leves. Esse espectro de gravidade entre pouco sintoma e muito sintoma é muito de resposta de cada um. Ah, sim. E também tem aquela situação que, no caso da gripe, um dia antes a pessoa ainda nem tem muitos sintomas, mas já está podendo transmitir. Antes do sintoma? Antes do sintoma. Então, um dia antes, ela já pode transmitir através da saliva, da tosse, né? Aquela proximidade muito, né, muito grande com outra pessoa, acaba transmitindo. Então, por isso que quando uma pessoa da família pega, quase todo mundo vai pegar também. E o único remédio que tem é esse que o senhor falou, o tal do Tamiflu? Isso, a gente indica, não é para todo mundo. Certo. Tem que ser avaliado por um profissional, para poder saber se está dentro da indicação. E tem a vacina. Hoje em dia, desde 2010, todas as vacinas que foram feitas nas campanhas, elas têm a composição do vírus do H1N1 e outras cepas. São efetivamente boas mesmo, doutor? Combate mesmo? Sim. Ou pode dar com sintoma mais fraco? O que quando você vacina, você, assim, a principal ideia é você prevenir a forma grave, que é a pneumonia. Entendi. Você pode ficar imunizado ao ponto de não pegar. Mas se pegar, os sintomas com certeza serão bem mais leves, bem mais brandos, quase com sintomas, né? A febre, se aparecer, vai ser muito baixa. Então, os sintomas tendem a ser muito mais leves. Esse é o principal objetivo da vacinação. Viu, doutor? E finalizando o nosso assunto de gripe, o que o senhor orienta para as pessoas que estão lá curtindo o nosso programa? Qual a melhor maneira de evitar, principalmente agora que estamos nesse friozinho, nesse tempo chuvoso, como evitar essa bendita desse HN1? Olha, evitar é muito difícil, porque como eu estava dizendo, a gente às vezes tem contato com alguém que não sabe ainda que está doente. Então, esse ano, assim, nós estamos tendo muitos casos. Está circulando muito. Então, às vezes até é difícil. Mas quem tem indicação deve procurar e fazer a vacinação. Dessa população que o senhor acabou de citar. Dessa população que eu citei, que está incluído, o governo faz vacina para esse grupo, né? A gestante, o idoso, a criança. A criança com menos de 5 anos. E as pessoas com comorbidades, com doenças associadas. Certo. Diabéticos, hipertensos, cardiopatas, né? Pacientes que têm outras patologias, bronquite, inflamatoso, asma. Todas essas doenças têm cobertura, têm indicação da pessoa se vacinar. E tem que procurar imediatamente. Quanto antes, nós estamos na campanha, acho que deve terminar agora no final, acho que eles devem prorrogar mais se ainda tiver a vacina. Certo. Então, assim, essas são as duas medidas mais importantes. E, assim, redobrar a vigilância. Entendi. No sentido de não ter contato, né? Não beber do copo de outra pessoa, porque você não sabe se a pessoa tem ou não. E os namorados, hein, doutor? Vixe, Maria, hein, Johnny? Pegar, olha, né? Só, hein, Johnny? Não pode ficar ficando por aí, hein, Johnny? Se ficar aí é perigoso, né, doutor? Redobrar o cuidado com essa questão de higienizar muito bem a mão. Certo. Onde você vai, antes de comer alguma coisa, passa a mão no álcool gel. Hoje em dia a gente tem o álcool gel em quase todo lugar. Ele é efetivo, ele é virucida, ele elimina o vírus. Então, passar a mão no álcool gel no restaurante, em lanchonete. Certo. Toda vez que você teve contato com várias pessoas, chegou em casa, lava a mão antes de sentar à mesa. Evitar de ficar pondo a mão nos olhos, na boca, se você está andando pela rua. Então tem que redobrar essa atenção
no sentido de que você tem mais risco porque o vírus está circulando nessa fase agora. Agora é a época dele circular. É o ápice, né? É o ápice. É. Então é difícil. E quando ficar com sintomas... Certo, isso que é importante dizer. O paciente rígido, que não tem doença, a gripe, a gente só vai pensar numa gripe complicada se passado 3 dias ele não melhorar. 3 dias. O pessoal diz assim, vulgarmente 5, então são 3. Com 3 dias, a maioria das pessoas que têm saúde e que pegaram gripe, elas ficam muito prostradas até o 3º dia. Do 3º para o 4º, 4º para o 5º, começa a melhorar a febre, começa a melhorar a disposição, começa a melhorar o apetite. Então a pessoa volta mais ou menos à sua rotina. Certo. Agora, chegou no 3º dia, piorou a febre, piorou a tosse, está muito sintomático, vai no serviço de saúde. Diferente do idoso, do diabético, da criança pequena, da gestante, no 1º dia de sintomas já deve procurar o serviço de saúde. Entendi. Então, olhem, são pessoal. São coisas diferentes. Essa classe que tem o problema, imediatamente no sintoma procura. 1º dia. Sim. Teve sintoma no 1º dia de febre, 1º dia de sintomas, o quanto antes procurar o serviço de saúde, porque tem indicação de tomar o remédio. Certo. Essas pessoas têm. O adulto jovem, a pessoa que é sadia, que não tem nada, dá para esperar, só vai tomar remédio se não melhorar com 3, 4, 5 dias. E esse medicamento que o senhor falou só se toma internado em hospital? Não. O tratamento é ambulatorial, preferencialmente. Ambulatorial. Sim. O problema é que o remédio só é feito com receita médica. Sim. E ele é distribuído pela rede pública. É? Na rede privada tem também, mas vai buscar na rede pública, né? Quer dizer, e ele tem efeito colateral, doutor? Não está à disposição para comprar na farmácia. Entendi. Então não adianta sair correndo lá querer comprar Tamiflu para se proteger, porque também não resolve. Também é só quando ela está instalada. Isso. E ele tem efeito colateral, doutor? É um remédio bastante seguro, não tem tantos efeitos colaterais, é bem fácil de tomar, são cápsulas que toma 2 vezes ao dia. Sim. Para crianças pequenininhas tem xarope também. Então é um remedinho que está à disposição na rede, né? Quer dizer, o governo, toda a produção, o governo controla, ele compra e guarda para poder distribuir nesses momentos de epidemias. Então, digamos assim, que ninguém precisava morrer de gripe suína, de H1N1, se tomasse cuidado devido. Se fizer o diagnóstico precocemente, às vezes aquela coisa do imponderável, você tem realmente aquelas formas muito graves de suscetibilidade. A gente já viu casos complicar em pessoas que tinham saúde boa que complicaram, mas é aquela coisa que... ninguém pode prever, né? Ninguém pode prever, aquela coisa que não é o habitual. Entendi. É a exceção da regra, né? Isso, é aquela coisa que é fora da curva, né? Não é o que a gente vê no dia a dia. Viu, doutor Silas? E se não bastasse a bendita da gripe, tem esse Aedes aegypti aí, que é esse bendito desse mosquito, que antes dava dengue. Depois o tal do chikungunya, que a gente não sabe falar. E agora o tal da zika. Doutor, o que está acontecendo? Esse mosquitinho, ele morava na floresta? Veio para a cidade? O que é isso, esse bendito desse mosquito super poderoso desse jeito? Esse mosquitinho aí, o Aedes, ele sempre existiu. Na verdade, o Brasil chegou a ter um período de eliminar o mosquito na época, né, também aí na época do século XX, no comecinho, lá pelos anos 1930. Naquela época, a vigilância sanitária tinha poder de polícia, né? É verdade. Ela entrava e resolvia, né? Médico sanitarista nem existe mais, né? Doutor Ariovaldo, doutor Arthur, doutora Ana Santa. O Carlos Chagas foi um dos que conseguiram, né? Oswaldo Cruz, Oswaldo Chagas, conseguiram eliminar o Aedes que circulou no Brasil no começo dos anos 1900. E dava febre amarela ou não? Naquela época, ele transmitia essencialmente a febre amarela. Certo. Posteriormente, aí na década de 70, começo dos anos 80, a gente teve a reintrodução do mosquito, que acabou vindo da África, né?
Por falta de vigilância do país, doutor? Por causa de vigilância e pelas condições adequadas de proliferação. Hoje, naquela época, esse mosquito não é tanto um mosquito de região de floresta. Ele existe na floresta, tanto que ele transmite a febre amarela. Sim. Mas não em quantidade tão grande. Mas ele encontrou um lugar muito bom dentro das cidades, porque existe muito habitats fáceis de ele se proliferar. Né? Então as construções hoje não são feitas pensando nisso. As calhas, não foram as calhas, os tipos de construções, telhados. Então tem muitos lugares que podem estar acumulando água da chuva e água que a gente cria. Até uma tampinha de refrigerante, uma tampinha de garrafa, né? Tudo pode, né? Então ele foi se desenvolvendo, foi se mantendo, e a gente tem essas condições de saneamento realmente pouco desenvolvidas nessa questão especificamente do lixo, né, de não estar dando um tratamento adequado para esse lixo. Nossa cultura realmente ainda é muito displicente nessa questão. Nem fale, olha os lixões nojentos que temos aí. A gente foi vendo que ele transmite outros vírus também, além da febre amarela. Então ele é quatro, né? Ah, meu Deus, já estava querendo esganar ele com 3, imagine 4. Mas ele transmite a febre amarela, a dengue, a chikungunya e agora o Zika. E ele não transmitia antes, ele foi sofrendo mutação, doutor? O que é isso? Na verdade, um mosquitinho assim fazer tudo isso? Na verdade não se sabia, né? Ah, ele sempre poderia fazer isso? Pois é, a gente acabou encontrando que ele também tem essa capacidade. O Zika vírus foi um vírus que foi descrito primeiramente na África. Ai, que horror. Nessa região que tem o rio Zika. Por isso que ele ficou com esse nome. Sim. E que causava, na época não foi muito estudado, mas ele causava uma epidemia com pessoas com quadro gripal, assim, viral mesmo, dor no corpo, febre, aquela indisposição. Mesmo essa questão da microcefalia nunca tinha sido aventada com relação ao Zika, porque não foi estudada adequadamente. Entendi. Porque acontecia num país pobre, né? Subdesenvolvido, como foi na África, né? E agora que chegou no Brasil, que a gente começou a ver essa disseminação de casos acontecendo na gestação. E ele realmente ocasiona microcefalia? Sim, hoje já está bastante documentado. Ah, meu Deus. Que ele pode, quando acontecer no período gestacional... Só nos 3 primeiros meses, doutor, ou não? Isso ainda está sendo objeto de trabalhos, de descrição, mas a princípio, todo período gestacional a pessoa tem riscos. Ai, meu Deus. Quanto mais cedo ele acontecer, maiores os riscos, né? E tanto a dengue como a zika, a tal da chikungunya, os sintomas são parecidos com a gripe que o senhor descreveu agora há pouco? Em termos de gravidade, 3 doenças, né, a dengue ainda continua sendo a mais grave. Mais grave que a tal da zika? A zika é grave se acontecer na gestante. Se não, não. Caso contrário, dá uma síndrome febril, como várias outras que a gente tem, e vai embora, né? Sim. Mas na gestação ela vai ser grave não para a mãe, mas sim para a criança, para o feto, que está ali em desenvolvimento. Então, das 3 doenças, a dengue ainda continua sendo a mais grave pelo risco da febre hemorrágica, que a pessoa pode vir a desenvolver. E a febre hemorrágica, ela pode realmente matar se não for bem adequadamente tratada. É verdade que é só na segunda vez que pega a dengue que dá a febre hemorrágica? Não, isso não está muito bem... A gente sabe que quanto mais exposições, mais esse risco aumenta. Sim. Mas pode acontecer já na primeira infestação. E o que é isso, doutor? Os órgãos internos sangram? O que é isso? Quando entra em contato com o vírus, o seu sistema imunológico, ele produz muitos anticorpos. Sim. Para combater a infecção. Isso. Muitas vezes esses anticorpos, eles são de uma forma tão exagerada que prejudica você mesmo. Ah, meu Deus. E acaba tendo um consumo muito, causa o que a gente chama de uma vasculite, que é uma inflamação nas veias mais finas do nosso corpo. Que estão em todos os órgãos. E começa a sequestrar, tirar as plaquetas da corrente sanguínea. Nossa. E aí a pessoa então fica com tendência a ter sangramento. E muitas vezes é um sangramento muito intenso, vários órgãos sangram ao mesmo tempo, entram em choque e a pessoa realmente morre disso. Não tem o que fazer, doutor?
Os casos graves, a gente tem que... O tratamento basicamente é soro. A hidratação venosa, se tiver sangramento, tentar repor o sangue que perdeu. Mas basicamente é sangue e soro. Né? Nossa, e a gente achando, né, pessoal, que o Zika era uma coisa muito mais terrível. Então a dengue, que está sendo tão batida, o poder público lutando, que é as limpezas dos quintais, o cuidado com as plantas, o cuidado no encaminhamento do lixo. É isso mesmo que o pessoal tem que fazer, doutor? O que mais fazer para prevenir desse bendito super mosquito? Que agora eu saio daqui sabendo que é 4, mais 3. Tem a febre amarela, que está restrita aí, nós temos vacinação, então a febre amarela está sob controle. Não temos quase praticamente casos, só mesmo em área de floresta que o vírus está circulando. O problema da Zika, da chikungunya, é educação ambiental. Nós temos que se preocupar com esses vírus e com o mosquito. Enquanto a gente não se preocupar em tirar os lugares que ele se cria, nós vamos ter dengue, chikungunya, Zika por muito tempo. Então a população tem que centrar esforços todos na questão da educação ambiental e retirar a quantidade maior possível de criadouros. Se preocupar, subir de vez em quando no seu telhado, ver se a calha está legal. Então essa preocupação era de todos nós. Certo. Né? Então, essencialmente, o mais importante, nem que seja uma questão de uma vacina que está previsto chegar aí, mas você imagina vacinar 250 milhões de pessoas? Então, sendo que pode cuidar dentro do quintal, né? O custo disso, você imagina. E do jeito que está essa beleza desse governo, né, doutor? Imagina o custo disso, vacinar 250 milhões de pessoas. Então, sendo que você tem que cuidar do seu quintal e olhar o do vizinho também, né? Então muito mais fácil a gente se preocupar na educação ambiental, retirar os focos, os criadouros, para a gente conseguir diminuir a quantidade de mosquito, que eu acho que isso aí dá mais resultado do que a gente ficar preocupado em uma vacina, numa outra coisa. Se chegar a vacina, tudo bem, vamos fazer. Mas o custo é muito maior. É verdade. Mas chegando ao final, doutor, qual é a mensagem final que o senhor deixa para a população na qualidade de médico infectologista, que faz um belíssimo trabalho no regional, no seu consultório também? É a salvação das nossas famílias, viu, gente? Eu que o diga, lá com a minha família. Então, esse médico competente, comprometido com a comunidade, não é? Que mensagem o senhor deixa no final que o senhor veio aqui para falar com o nosso público do Vera Piovesani? Bom, Vera, primeiro agradecer, a gente está aí à disposição sua, da comunidade, para tentar esclarecer, e eu acho que a gente precisa realmente se educar. Acho que falta educação do nosso povo, de se preocupar com a nossa saúde. Pensar que a educação, ela é base, né? Não é só educação de saber ler e escrever. Não é só o banco escolar, mas a educação da sua saúde, da sua população, da sua família, né? Pensar que a gente vive realmente em comunidade. Que se você deixar de fazer alguma coisa, o seu vizinho está fazendo e você não, você vai estar prejudicando o seu vizinho, ou vice-versa. Então a gente vive hoje numa comunidade e a gente precisa estar tendo essa questão da educação como principal foco nosso em termos de qualidade de vida. Se educar, cuidar disso, pensar nessas possibilidades, para depois a gente buscar o resto da saúde, né? Então, a prevenção é o melhor caminho. Né? A gente sabe que prevenir sempre é melhor do que remediar. Esse ditado é tão antigo, mas é extremamente sábio. É verdade. Depois que está alguma coisa instalada, é sempre mais difícil o tratamento, a recuperação. Então, buscar educação e prevenção. Acho que são os dois pilares mestres que toda pessoa, como, né, parte integrante da sociedade, tem que estar atento. Tá bom, doutor. Muito obrigada, viu, querido? Prazer, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz cada vez que o senhor vem aqui, viu, querido? Tá bom mesmo. Deus o abençoe, toda a sua família, o guarde, que o senhor esteja sempre conosco, nos orientando. Muito bom. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Vera Piovesani, com esse assunto dolorido, mas necessário. Gripe, HN1 e a bendita da dengue. Olha, pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vocês podem curtir e saber mais, não é, no nosso programa que vai ao ar sempre às quintas-feiras, no Assis TV, canal 23, às 20 horas.
sábado e domingo às 10 da manhã e a qualquer momento no Facebook do Assis TV e no YouTube. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos e vamos cuidar da nossa casa, do nosso quintal. Tá bem, pessoal? Beijo no coração.